A quantidade de agressões praticadas contra jornalistas no Brasil revela que exercer essa atividade pode ser arriscado. No ano de 2013, segundo dados da ONG Repórteres Sem Fronteiras, o Brasil ocupava a 8ª posição na lista dos locais mais perigosos para o exercício desta profissão. Essa estatística tão negativa é o ponto de partida para a reportagem de Eduardo Júnior. Cenas como esta, infelizmente, ainda devem se repetir. Pelo menos é o que indica um levantamento do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, órgão ligado à Secretaria de Direitos Humanos. Os dados mostram que as agressões contra jornalistas no Brasil aumentaram em 232% entre 2012 e 2013. Entre as coisas importantes para o trabalho do jornalista, a principal delas deve ser a segurança, principalmente quando a atividade é desenvolvida na rua, em locais públicos, como aconteceu durante a Copa do Mundo e as manifestações populares. Eventos estes que colocaram em destaque a importância da segurança e a grande quantidade de agressões sofridas por jornalistas. Esses dados mostram que, infelizmente, a profissão de jornalista passou a ser perigosa no Brasil, algo que não era uma realidade anteriormente. Hoje o Brasil figura como um dos países mais perigosos para se exercer a profissão de jornalista. Esses dados mostram que, por exemplo, em apenas um ano, 190 profissionais da imprensa foram agredidos, sofreram agressões durante manifestações. E o que é pior, apenas no ano de 2014, 4 jornalistas já foram assassinados pelo exercício da profissão. Na comemoração do Dia do Jornalista, o Brasil foi citado em uma pesquisa de uma organização internacional de defesa da liberdade de imprensa, colocando o país na 2ª posição do ranking mundial dos jornalistas assassinados por causa da profissão, o que confirma a fala do presidente do sindicato da categoria. De acordo com o desembargador, tais atos que sustentam as estatísticas atentam não só contra a vida, mas também contra os direitos da sociedade. A liberdade de expressão, quando lídima, ela nunca deve ser vulnerada, entendeu? Há um direito da população em receber informes. A grande massa. A imprensa tem o importante papel de nortear. Pensando em preparar os profissionais da imprensa para situações de conflito, foi desenvolvido um curso preparatório. Essa foi uma importante iniciativa, tanto é que o Sindicato dos Jornalistas atuou em conjunto com a Polícia Militar nesse sentido, nessa preparação. Foram esses workshops, foram oficinas feitas em conjunto do Poder Público, representado pela Secretaria de Segurança e pela Polícia Militar, junto com o sindicato para a preparação. Então, qual que foi a primeira recomendação nesse treinamento? Adotar uma série de posturas e de treinamentos que garantissem imediatamente a integridade física do cinegrafista, do jornalista, enfim, do repórter que está produzindo a matéria. E como que nós pensamos em trabalhar nisso aí? Primeiro, com uma série de equipamentos de proteção individuais que pudessem minimizar, reduzir a possibilidade vitimológica, como o uso de coletes balísticos, capacetes antitrauma, uso de cotoveleiras, protetores visuais, protetores de mãos, enfim, as áreas que normalmente são atingidas em tumultos, manifestações, em greves. O curso teve adesão considerável, mas sua realização e os números de ocorrências revelam uma triste realidade. É o que diz o presidente do sindicato. O que nos deixa triste, porque isso é só feito em países que estão em guerra. Então nós tivemos que utilizar, infelizmente no Brasil, práticas que são usadas em países em guerra para a proteção do jornalista, para nos protegerem durante essas manifestações que aconteceram no ano passado e que aconteceram também agora durante a Copa do Mundo. Além disso, outra medida veio apoiar a causa da luta pela segurança. Foi criado no dia 22 de julho o Observatório da Violência contra Comunicadores, para o enfrentamento da violência contra profissionais da comunicação no Brasil. O Observatório contra a Violência aos Comunicadores é uma importante iniciativa e entender que esse é um problema do Estado brasileiro, que hoje a nossa proteção é um problema do Estado brasileiro, porque nós representamos a liberdade de imprensa, representamos a verdade, nosso papel é levar a verdade e levar as informações até a população. Então nós devemos ser protegidos porque nós estamos exercendo uma atividade de interesse público. Foi no exercício dessa atividade que o jornalista Tim Lopes foi morto. E no ano em que se lança um documentário sobre a vida do repórter vítima daquele que talvez seja o mais brutal crime cometido contra um profissional de imprensa, notamos que a barbárie continua. O Brasil teve no primeiro trimestre de 2014 mais jornalistas mortos do que países que vivem conflitos graves, como o Afeganistão e Síria. O desembargador recorre à história, mais precisamente ao caso do ex-presidente americano Richard Nixon, para destacar o valor do profissional de imprensa.
Você vê que o papel da imprensa, de dois jornalistas que estiveram em Forbes, né, de fonte segura, e que veicularam essas notícias, e isso levou, depois de mais de ano, ao presidente renunciar. Você olha a beleza da imprensa, a profundidade da boa notícia, a formação de opinião que tem, certo? O poder que ela tem de formar a opinião pública. É muito importante.